Por que os meus dados não estão seguros em ambiente de nuvem? Essa pergunta ela tem um objetivo. Essa pergunta ela leva a considerar e te leva a questionar se você acha que nuvem é mais segura que ambiente on-premise. Muitas vezes nós usamos isso, né? Olha, o ambiente de nuvem ele é mais seguro porque você não tem a exposição de cabos fixos, você não tem a exposição a dados diretos, você tem uma série de recursos que você não teria no seu ambiente on-premise. Por exemplo, em nuvem, eu posso com $1.000 ter um Firewall, com $500 ter um AF, com $1.000 por mês ter o Sentinel, que é um CIEM, com $15 por servidor ter todo o ambiente do Endpoint Protection. Então você tem todos os recursos na nuvem disponíveis para você usar e você paga por consumo. E aí dá para imaginar que não é tão simples assim quando a gente fala no ambiente on-premise. Tudo isso são produtos, são blades. Então, estou vendo aqui o meu amigo Alexandre Neves, que agora está lá no centro da Microsoft, né? Mas ele trabalhou muitos anos comigo na Dell. E uma das coisas que a gente sempre falava na Dell era o tanto de servidores que alguém colocava no rack para conseguir ter as coisas, para conseguir ter produtos. E hoje você não tem mais essa necessidade em nuvem. Então, deixa eu me apresentar para vocês aí. Esse é mais ou menos um resumo do que nós vamos abordar aqui. Meu nome é Marcelo Sinsic, eu trabalho atualmente como gerente de consultoria na Avanade. Eu sou MCT já há 12 anos, também tenho aí alguns selos de Cloud Security que tem a ver com quanto você contribui, né, em feedbacks e em projetos com a Microsoft. Trabalhei muitos anos também na Dell, até o ano passado, né? Então, alguns que estão aqui eu conheço da minha época, da vida anterior, quando eu estava lá na Dell. E aí nós vamos falar um pouco sobre esse slide aqui, iniciando. Você tem tantos produtos diferentes de segurança que você passa a ter a impressão de que você está seguro só por estar em nuvem. E aí você relaxa. Então, o que nós sempre precisamos nos perguntar? Será que a nuvem é tão segura assim? Eu lembro quando eu trabalhava numa empresa de hardware, nada contra quem vende hardware, mas o pessoal de hardware, ainda no começo da nuvem, quando começou a se popularizar a AWS, Azure, eles ainda falavam muito, a nuvem compartilha link, a infraestrutura dos clientes são tudo junto. Eles não entendiam ainda muito bem que não era bem assim que a coisa funcionava, mas durante muito tempo existiu essa questão de acharem que a nuvem não tinha o mesmo nível de segurança. Mas com o passar dos anos, foi se vendo que não, que a nuvem ela era mais segura. E aí você entra em todo aquele conceito de IaaS, PaaS, SaaS, consumir serviço, consumir produtos. Mas para nós que somos da área de segurança, principalmente para quem é da área de segurança, o que nós vemos em cloud é o tanto de produtos de segurança que você passou a ter. Então, quando que você, se você tem mais de 10 anos, você trabalhou com a infra tradicional, né, com a infra de ter hacks e ter que ter segurança de hack. Quando que você, no ambiente que você trabalhou, a menos que você trabalhasse numa big empresa cheia de dinheiro para dar e vender, quando que você viu tantos produtos diferentes de segurança disponíveis? Quando que você viu isso? Quando que você viu a disponibilidade de você ter um, um DLP, de você ter controle de MDM, de você ter controle de discovery legal mesmo, para fazer processos até judiciais, de você ter um EDR de segurança, de você ter um CASB, você poder ter policies, poder ter o conceito de nível de segurança, um score de segurança, você ter até segurança para dispositivos empresariais, para aquela máquina. Você tem com o Defender for IoT proteção para uma máquina física mesmo, uma impressora, um forno, né? um robô. Esses recursos todos disponíveis nos faz ter uma ilusão que a gente está protegido. De nada adianta toda essa proteção se você não souber ler o que a gente chama de cadeia de ataque. Então vamos falar um pouquinho, para quem já é aí da área de segurança,
já vai conhecer esse gráfico que nós vamos falar aqui, e nós vamos falar sobre esse gráfico e algumas ferramentas úteis para a gente usar no dia a dia. Esse gráfico aqui, chamado de anatomia de um ataque, em inglês ele é chamado de kill chain, que é como que um ataque acontece. Vamos entender bem isso aqui. Para quem já entende, para quem já conhece, então pode tampar os ouvidos aí por 3 minutinhos, né, ou ir tomar um cafezinho, mas vamos explicar um pouco qual que é a cadeia de ataque. A cadeia de ataque, ela começa pelo reconhecimento. O que é o reconhecimento? É quando eu procuro um alvo. Então, digamos que eu queira invadir a empresa Microsoft. Quero roubar dados da Microsoft. A primeira coisa que eu vou fazer nessa tarefa de reconhecimento é colher dados de pessoas. Sabem da onde? Ah, o Neves trabalha na Microsoft, o Rara também, e o Rara passou o e-mail para mim. Então, eu vou pegar o e-mail do Rara e passar um e-mail para o Neves, me fazendo passar pelo Rara, falando sobre o evento de hoje. E aí, o Adenilson vai responder, ou melhor, o Neves vai responder achando que é o Rara que fez a pergunta. E aí, pronto, eu já começo a pegar dados do Neves. Aí eu mando um segundo e-mail pedindo o telefone do Neves para falar com ele no WhatsApp. E aí eu pego a foto do Rara do LinkedIn, boto no meu telefone e faço um WhatsApp dizendo que eu sou o Rara. E aí começa a perguntar coisas para o Neves. Ah, que horário que você está fazendo? Como é que você faz para chegar? Até um dia que existem, na verdade, na questão do reconhecimento, coisas que são lógicas e coisas que são físicas. A gente vê muito em filme de espionagem, né? Mas uma vez que você colheu dados da pessoa, você pode chegar ao ponto de roubar o crachá dela, seguir ela e roubar o crachá. Por exemplo, um caso real que nós tivemos em um banco em que eu trabalhei na consultoria deles já há algum tempo atrás, o crachá da pessoa foi roubado e foi usado. E descobriram porque quando ele chegou na portaria e ele disse que queria entrar, disseram que ele nem tinha saído. Aonde que ele carregava o crachá? No bolso de trás da mochila dele. Então o crachá dele foi roubado dentro do metrô e foi proposital. É a mesma coisa o Neves está colocando, né? A questão de que alguns chegam a postar a foto do crachá no LinkedIn. Então, essas faltas de cuidado, a falta de ferramenta de olhar phishing e spam expõe as pessoas. O ataque hacker, ele começa pelas pessoas. Tudo bem que nós temos ataques de vulnerabilidade, mas são poucos. Uma estatística recente da própria Microsoft, 98% dos ataques começaram com as pessoas e vulnerabilidades pré-existentes. Então, muito cuidado com isso. Né? Muito cuidado com o que seu funcionário posta, o que seu funcionário diz. Por exemplo, está muito comum agora, principalmente em ferramentas como o Telegram e na Dark Web, oferecerem dinheiro para os DBAs e administradores das empresas. Eles mandam mensagens dizendo, se você é um DBA ou você tem acesso a dados, nós compramos. E eles oferecem dinheiro, dizendo que será anônimo. Quem fez isso? A Lapsus. A Lapsus, para quem não lembra, foi recentemente pega, no caso da Americanas, de outras instituições, eles estiveram participando ali nos vazamentos de dados. Então, eles estão comprando dados, ou seja, eu sou um DBA, eu publico no LinkedIn que eu sou DBA de um banco, eu começo a receber mensagens me oferecendo dinheiro para eu vazar para eles. Não precisa ser muito, 500 dados de conta corrente, pronto. Esse falsificador, essa pessoa vai usar esses dados para isso. Isso é uma forma de roubo. Então, eduque os seus usuários a tomar cuidado com o que eles falam da empresa. O Neves vai relembrar aí alguns casos, e alguns de vocês também vão relembrar casos de pessoas que colocam, principalmente pessoal de segurança, dizendo, estou fazendo o curso da ferramenta tal que nós implementamos aqui. Você abriu a porta para as vulnerabilidades que aquele produto tenha. Por exemplo, eu estou fazendo o curso de microtik. Agora saiu uma vulnerabilidade dos microtics. Então, basta o cara ir lá no LinkedIn, colocar a palavra microtik. Aí ele vai saber todo mundo, aonde que a pessoa trabalha, o tamanho da empresa que ela trabalha, porque a pessoa foi lá e postou que fez um curso de microtik. Então,
Ajude os seus usuários, implemente ferramentas de reconhecimento de phishing, de quarentena. O Office 365 tem muito isso. Tem, inclusive, já a ferramenta de você reportar, né, os diferentes tipos de phishing. Tem até mesmo a parte de treinamento. Você manda o phishing, se a pessoa cair, ela automaticamente vai ter que fazer um treinamento. Então, use esse tipo de ferramenta e eduque os seus usuários do risco do que eles compartilham. Qual é o segundo passo? O segundo passo que um hacker faz é explorar as vulnerabilidades. Ele pode ter feito isso a partir do reconhecimento e ter roubado uma senha de alguém, ou ele pode ter chegado diretamente aqui nas vulnerabilidades. Isso é mais comum quando, exatamente, Francisco, o MFA ele serve exatamente para que você barre esse primeiro tipo de ataque. A preparação, então, que é um segundo tipo de ataque que pode ter vindo ou não do vazamento de um usuário ou simplesmente de um scan, né, de um pen test, ele explora coisas que você já tem. Então, uma das ferramentas que você tem, por exemplo, no Microsoft Defender, é um painel onde ele te manda e-mails toda vez que uma vulnerabilidade acontece. Então, eu até vou mostrar para vocês um exemplo disso. Vou colocar aqui na tela para vocês. Aqui. Então, eu vou pegar aqui minha lista de e-mails que eu recebo todos os dias. Eu separo os e-mails aqui. E olhem só o que todos os dias eu recebo. Além dos recursos normais. Ah, estou na pasta errada. Olha lá, todos os dias ele me avisa novos usuários que foram colocados com funções de alto privilégio, que é o PIN. Mas ele também me avisa constantemente quando eu tenho casos de novas vulnerabilidades. Olhem esse exemplo aqui, que legal. Uma nova vulnerabilidade apareceu no ambiente, que na verdade tem a ver com o Edge, e eu tenho uma máquina exposta, ou melhor, duas máquinas expostas, e para essa outra vulnerabilidade aqui eu tenho uma máquina exposta. Mas ele me manda até de macOS. Eu tenho alguns casos aqui, se eu procurar, que são mensagens envolvendo o Android. Por que ele me avisou que existe uma nova vulnerabilidade no Android? Porque eu tenho Intune. E lá no Intune, eu tenho um dispositivo Android. Então ele me avisou, olha, saíram esses novos CVEs, ou seja, são vulnerabilidades conhecidas. E ele me avisa. Então, a nuvem, ela vai te ajudar bastante nessa situação, a não estar vulnerável no segundo passo de um ataque. Porém, lembre-se do seguinte, você precisa ter ferramentas para isso. Por exemplo, as empresas usam muito o Qualys. Na verdade, o Microsoft Defender for Azure, ele tem o Qualys. Então, quando essas vulnerabilidades acontecem, ele faz o que vocês viram ali, ele me avisa que uma nova vulnerabilidade ficou exposta e quantos dispositivos você tem. E se eu clicasse lá, se eu entrasse no portal e clicasse, ele me diria até o passo a passo que eu tenho que seguir para corrigir aquela vulnerabilidade naquele caso específico. Legal, né? Então você tem na nuvem recursos muito bons, mas não quer dizer que se você não usa, você está seguro. O terceiro ponto, a entrega. Bem, digamos que eu sou um hacker. Eu peguei aqui os dados da Michelle, descobri quem é a Michelle, eu consegui o endereço de e-mail dela, a partir do endereço de e-mail dela, por força bruta, eu consegui o usuário dela, aí eu descobri algumas vulnerabilidades e agora, então, eu entrego o pacote. Muitos dos hackers e pentests que a gente ouve falar aí no LinkedIn e no Facebook, na verdade, eles compram kits. Eles vão lá, compram kits, baixam kits e usam. Eles não têm um conhecimento tão profundo. Mas os bons hackers, eles não saem rodando um monte de ferramenta no seu ambiente. Sabem por quê? Quando eles saem rodando um lote de ferramentas, eles pegam lá um kit e rodam o kit, o seu ambiente de segurança consegue detectar que algo estranho está acontecendo. O Sentinel detecta, o Defender detecta, os antivírus costumam detectar porque passa a ser um comportamento. O que o cara faz?
Depois que ele descobriu as vulnerabilidades, ele vai fazer um pacote específico para aquela vulnerabilidade. Mas esse caso de entrega também tem a ver com reconhecimento. Também tem a ver com o modo como pegar a Michelle no laço. Né? Como que eu faria, por exemplo? Digamos que eu descobri que a Michelle trabalha, por exemplo, numa empresa e ela coloca lá que ela ganhou um prêmio de reconhecimento. E esse prêmio é numa plataforma que é muito usada nas empresas chamada Inviso. Inviso? Agora esqueci o nome. Que é uma plataforma que o pessoal chama de Go, né? Então, várias empresas usam, a Dell usa, a Vanad usa e outras usam. Uma vez que eu descobri que a empresa da Michelle usa isso, eu já sei como mandar o e-mail para ela cair. Eu vou mandar o e-mail dizendo que ela ganhou um prêmio de reconhecimento igualzinho o e-mail que essa empresa usa para divulgar os prêmios, e ela vai clicar lá e vai se logar. Ela não nem sabe o que é. Essa exploração foi por e-mail, pela web, mas também existe a entrega do pacote quando ele já tem acesso, onde ele vai instalar no seu ambiente. Esse tipo de acesso, ele é muito perigoso quando você está trabalhando com um hacker bom, porque ele está entregando aquela falha que você tem, que você não resolveu e que você deixou ela ali à disposição dele. O passo seguinte é explorar essa vulnerabilidade. Então agora eu já tenho os dados da Michelle, já tenho a senha dela, eu já analisei aonde que é vulnerável, então agora eu vou começar a explorar isso e executar código. Então eu vou rodar PowerShell, vou rodar outras coisas, vou começar a rodar qualquer bash, até eu descobrir aonde que tem ali os principais focos. Muitas vezes, nesse ponto, é onde nós usamos scans. O que são os scans? Você sai varrendo na rede todas as máquinas e descobrindo quem, por exemplo, o Log4j, o Log4Java, que foi um dos casos recentes aí de vírus, de vulnerabilidade muito conhecido, ou o caso da SolarWinds. Eu saio rodando uma ferramentazinha que os antivírus não vão achar que é perigosa, onde ele só pergunta, tem Log4j nessa máquina? Tem SolarWinds nessa máquina? Só isso. E aí eu tenho uma lista das máquinas que têm vulnerabilidades que eu já sei o que fazer. Aí é quando eu vou para o passo 5. É quando eu começo a instalar os malwares. E eu vou instalar nas máquinas que têm vulnerabilidade. E eu não estou preocupado se aquela máquina é importante ou não. Sabem por quê? Porque eu só preciso de um zumbi. Eu só preciso de um zumbi. Lembram-se do filme Guerra Mundial Z? Eu só preciso de um zumbi para infectar todo mundo. Uma vez que eu conseguir infectar um, aí minha vida está feita. Né? Daí para frente, eu sou uma máquina no ambiente, eu sou uma máquina no domínio, eu faço o que eu quiser. Eu leio o file server, eu leio dados, eu faço o que eu quero. E é onde eu entro aqui no Command Control, que é onde eu passo, então, a manipular remotamente. Onde eu começo a acessar as máquinas, eu vejo quem tem RDP, quem não tem, começo a acessar os SSHs, os bashes. Detalhe, tudo isso aqui pode acontecer, seja em nuvem ou seja no on-premise. E o último, eu tenho as minhas ações e os meus objetivos, que é quando eu já cumpri o que eu queria. Vocês sabem o que é uma coisa interessante? Muitas vezes nós pensamos assim, a loja ABC foi hackeada, porque saiu na mídia que a loja ABC foi hackeada. Na verdade, quando o site daquela loja ABC caiu, aquela loja já estava sob ataque há meses, provavelmente. Fazia meses que ela estava sob ataque. Porque o cara que atacou eles, primeiro colheu dados de alguém para descobrir uma credencial, ele foi lá e explorou backdoors, ele explorou as vulnerabilidades, ele instalou o malware, ele saiu controlando máquinas, ele já roubou dados. E aí ele faz aparecer uma mensagem no seu site. Eu estou aqui. Sabem qual é o objetivo dos ransomwares? Muitas vezes, grandes empresas, quando o ransomware aparece e as máquinas dos usuários começam a estar ali se criptografando e travando, imaginem o seguinte, imaginem que a Thaís é a pessoa que foi atacada e o Neves é o atacante. Quando ele liberou o ransomware dentro do seu ambiente,
O Neves, ele já roubou tudo da Thaís. Ele já roubou, se fosse o celular dela, por exemplo, já roubou as fotos, ele já roubou os contatos, ele já sabe as chaves de Pix dela, ele já sabe tudo. Então, o fato dele colocar o ransomware é só para tirar um dinheirinho a mais. Num dos casos em que a gente trabalhou aqui na Vanad, em um dos vazamentos, quando o ransomware apareceu e as máquinas começaram a ficar criptografadas, que foi tudo travado e aí o ransomware parou e foi feita a chamada análise forense, foi descoberto na Dark Web que já tinha mais de 500 gigas de dados da empresa à venda. Então, o cara ele ganha dos dois jeitos. Primeiro, ele vai e rouba os seus dados. Depois, ele bota o ransomware lá. Na verdade, se você vai pagar o ransomware ou não, ele está pouco preocupado. Tanto que já existem muitas ferramentas, né, de ransomware. Então, o cara não está preocupado se você vai pagar o ransomware ou não, porque o que ele queria, ele já teve. Ele já sabe seus administradores, ele já sabe seu ambiente, ele já tem o que ele queria. Ele agora só expôs você para o mundo. É o que acontece nas lojas online, é o que acontece aí em outros ambientes quando eles são atacados. Tá? Então, é importante que entendamos bem que a segurança ela começa em dois lugares: nas pessoas e nas vulnerabilidades. As pessoas envolvem tanto phishing, pode envolver várias outras situações onde eu vou roubar os dados, mas o que importa é cuidado, treine bem as pessoas, use ferramenta de treinamento de phishing, para que as pessoas comecem a se habituar quando algo é ou não. Algumas empresas, elas têm até premiação. Eles lançam, por exemplo, campanhas a cada semestre, onde eles vão enviar, por exemplo, 7 e-mails. Quem conseguir detectar e clicar lá no botãozinho de phishing, essa pessoa vai ganhar lá um prêmio, vai ganhar uma caixa de som, vai ganhar um microfone, ou seja lá o que. Mas faça isso, faça com que seus usuários sejam mais espertos. E também, cuidado com as vulnerabilidades. Lembre-se, você só vai saber que você foi hackeado quando o cara já te roubou e ele então fez alguma falcatrua para zoar com a sua cara. A verdade é essa, ele está zoando com a sua cara, né? Ah, já roubei seus dados mesmo, então agora você vai pagar o preço. Então, muito cuidado com isso. Então, até estou vendo algumas mensagens aqui, é isso mesmo, né? Então, esse é o conceito de Zero Trust. Também a questão do MFA aí, como o Francisco colocou, né? A questão da psicologia, que também é muito fácil hoje se enganar as pessoas, né? E também os phishings. Os phishings são muito bem feitos, né? Hoje em dia você recebe um phishing que você eu recebo, todo dia a gente recebe, né? Recebe mensagens da Caixa Econômica, Banco do Brasil, Vivo, Claro. Por quê? Porque se você tem internet, ou você tem Claro, ou você tem Vivo, ou você tem TIM. Né? Então, eu faço os e-mails desses tipos. Um deles vai te pegar, se você não é esperto. A mesma coisa banco. Eu mando um e-mail para você do Itaú, do Nubank, do Bradesco. Um deles você vai aceitar. Então, cuidado também, por isso, a educação do usuário. Vamos falar agora de algumas ferramentas que você pode usar. Primeira, conheça o Mitre. Para quem não conhece o Mitre é uma empresa, é uma organização de segurança, mas que eles publicam muita coisa pública. Né? Eles deixam muito conteúdo público. E o interessante do Mitre é que eles possuem toda uma documentação da cadeia de ataque, mas não só as cadeias, mas também como você mitiga. Então, por exemplo, aprenda a ler o Mitre. Então, você tem as táticas. Olha lá, quais são as táticas? Lembra que nós falamos da cadeia de ataque? Olha ela aqui, ó, os vários diferentes tipos de fases que a cadeia de ataque passa. Então, por exemplo, eu quero saber o que é escalação de privilégio. O que é uma tática de escalação de privilégio? Ele vai te dar um exemplo, vai te dizer as técnicas que podem ser usadas por um atacante. Vamos ver o que é essa aqui? Por exemplo, cache de sudo. Aí ele me explica o que é o cache de sudo, desde quando que ele existe e quais são as plataformas que correm esse risco. E aí eu consigo ver aqui, ó, como que é o ataque. Olha só que legal. Eu sei até como o ataque é, mas detalhe, ele também me traz as mitigações.
Ah, olha só, então é isso que é um ataque de cache de sudo? Entendi. Você pode até testar. Ó. Ele já traz os comandos para você testar. E agora, eu descobri que minhas máquinas Linux e macOS estão todas vulneráveis. O que eu faço? Use as mitigações. Então, eu venho aqui e digo, como é que eu resolvo isso? Aqui ele vai te dizer, ó, como que você faz para resolver. Seja no Windows, seja no Linux, ou seja no Macintosh. Legal, né? Então, aprendam a usar a plataforma do Mitre. É a plataforma chamada de Mitre Attack. Vou colocar aqui o link para vocês. O interessante é que você tem até treinamentos. Se vocês vierem aqui no site da Mitre, em treinamentos, eles têm vários treinamentos te ensinando a ler, para você entender o que é tática, o que é técnica, o que são mitigações, como é que eu procuro. E o legal disso é que ele te dá até badges. Ó. Uma vez que você faça os treinamentos do Mitre, você recebe os badges deles. Ó. Purple Team, mapa de ataque, mapa de operacionalização, então vale a pena. A gente costuma dizer o seguinte, o Mitre não é só uma biblioteca, ele é uma ajuda. Se você quer conhecer os principais tipos de ataques, principais tipos de táticas e como se prevenir de cada uma delas, por exemplo, digamos que você veja assim, acabou de sair aí na mídia um novo tipo de ataque. Corre no Mitre, vê o tipo de ataque que é e quais são as mitigações. E o Mitre também tem todo esse parque gráfico. Se vocês começarem a navegar aqui no Mitre, vocês vão ver que você consegue montar esse gráfico aqui, ó, que está no PPT. Vocês conseguem montar ele. Por exemplo, você clica aqui, ele te dá o mapa de que lugares você está exposto. Então, por exemplo, digamos que você teve um problema de informações, ele já te diz quais são as técnicas que foram usadas, quais são os riscos e os impactos que você corre. Quer dizer, é uma cadeia, né, que você forma a corrente do ataque. Né? Então, esse é o Mitre Attack, é uma ferramenta muito boa para você se preparar. O legal é que já existe a ferramenta Mitre Attack para o Azure. Então, voltando lá no site da Mitre, você tem uma outra biblioteca chamada de Defend, que é como você se protege, como você detecta, isola e tira um vírus do seu ambiente. Então, essa é outra biblioteca do Mitre que vale a pena vocês terem aí guardadinha para um dia estudar, né? Como é que eu me defendo? Então, por exemplo, como é que eu me defendo desse tipo? Defendo não, né? Como é que eu me protejo? Agora, se eu já passei por isso, como é que eu detecto quais são as minhas falhas? Como é que eu isolo quando eu sei que algo aconteceu? Então, esse aqui também é interessante. E, por fim, a Mitre também tem uma outra plataforma chamada Ingenuity. Então, nós estamos falando de 3 plataformas da Mitre. A Mitre Attack, que é onde você tem o kill chain, né? A cadeia de ataque. Você tem o Mitre Defend, que é onde você é um blue team. Então, você está pensando em como se defender e quando algo ruim acontecer, o que fazer. Então, você usa essa. E você tem uma outra também, que é a Ingenuity, que é uma plataforma onde você tem bibliotecas de segurança para ambientes. O legal é que já tem o Ingenuity para Azure. Então, se você quer saber se você está bem protegido para Azure ou não, já tem tudo aqui, ó, o que o Azure tem. Quais são os recursos que o Azure tem? Como é que eu me protejo de certas coisas? Então, por exemplo, vamos falar aqui de DNS. Ó. Como que eu me protejo no Azure? O DNS dele e quais são os riscos que o DNS do Azure está exposto? Ó. Então, ele está exposto a infraestrutura comprometida. Por quê? Se você não souber configurar direito o DNS, o cara pode usar uma técnica que é varrer o DNS. Ele sai lá listando para descobrir todos os servidores que você tem no ambiente. E aqui ele já te diz como se prevenir. Ó. Então, ele já te dá o que é as técnicas e quais são as referências de proteção. Olha só quantas coisas... Ah, aqui já entrou em outro produto, né? Olha lá, os tipos de proteção que você tem
para DNS. E aí vai, né, uma biblioteca. Ó, eu quero, por exemplo, foi comentado no anterior sobre endpoint. Eu tenho aqui endpoint, tenho private link. Se eu tiver um private link, que preocupações que eu tenho que ter? Então, digamos, vamos pegar aqui o caso do Carlos Alberto. O Carlos Alberto, ele está usando, por exemplo, Docker. Será que ele tá usando Docker no Azure? Será que ele protegeu bem o Docker dele? Ele vem aqui, ó. E aí você vê todos os riscos que o Docker implementado dentro do Azure tem. E aí você vê aqui os riscos, o que você deveria estar tomando cuidado e quais são, então, as técnicas de hardening para o Docker. Eu quero, digamos que o Carlos Alberto está preocupado com os dados que estão lá dentro. Então, ele pode vir aqui, ó, e ler aqui a técnica. Viram que ele foi para o site de ataque? Olha lá, ele foi para o site de ataque, onde você tem Linux e Windows, que são as VMs, né, em containers, e aí ele te diz quais são os tipos de ataques e, lembra o que tem mais embaixo? As mitigações. Olha quanto ataque tem de file server, hein? Não é fácil não, né? Eu tinha que pegar justo esse exemplo. Olha lá. E aqui as mitigações, como se proteger, né? É mais fácil se proteger do que conhecer os ataques, né? No caso do file server. Então, use as ferramentas do Mitre. Um dos conselhos que a gente sempre dá para quem está começando em segurança é aprenda Mitre. Saiba usar a ferramenta do Mitre de forma que você será muito mais protegido. Outra ferramenta. Vamos falar do OASP. O OASP, eu conheço ele desde a época da batatinha, que a gente fazia sites usando ferramentas chamadas de Watchdog. Tinha várias ferramentas assim que o Interdev, que você programava em código mesmo, HTML, não tinha nem ASP ainda, né? A gente usava só HTML puro, alguns aqui talvez sejam dessa época, né? Nessa época foi formado um consórcio chamado OASP. O OASP nada mais é do que a sigla Web Tal Security. Tá? Agora não lembro exatamente toda a sigla, mas depois é só entrar no OASP. No site do OASP, eles têm os principais riscos atuais. Então, por exemplo, alguns riscos já sumiram. Por que alguns riscos já sumiram? Algumas das coisas que eram risco há um ano atrás, hoje em dia, os próprios browsers já se protegem. Por exemplo, antigamente tinha muito roubo de cookie. Hoje, o próprio browser não te deixa mais roubar cookie. Você não consegue mais roubar cookie. O browser já protege os cookies. Então, você tem esse top 10 variando. Esse top 10 ele é sempre atualizado. E se você entrar aqui no site da OASP, deixa eu pegar ele aqui, você vai ver que no site da OASP ele já tem logo na tela principal dele, olha lá, aqui, ó, Open Web Application Security Project. Você já tem aqui, ó, o top 10 aqui em cima. Então, usar o top 10 dele é importante para você estar de olho, porque quando a OASP diz que determinado tipo de ataque está entre o top 10, é porque é o que mais está acontecendo. Ó, exposição de dados, autenticação, injeção de comandos, parece que não existe mais, né? SQL injection existe, ainda é muito comum. O cross-site script, também chamado de CORS, que é quando você faz um site conversar com o outro. Por exemplo, você tem um site chamado loja e um site chamado pagamento. Aí um site troca informações com o outro, só que nessa o cara pode colocar um terceiro site no meio. Então, esses são hoje os 10 principais tipos de ataque que você tem. Tome muito cuidado com isso. Tá? Tome muito cuidado. Agora, o OASP também te ajuda de outro jeito. O OASP também tem uma outra forma de te ajudar. Vou dar uma puladinha aqui, já que a gente está falando de OASP, que é o Juice Chopping. Sabe o que é isso? É bem legal e desconhecido, tá? Pouca gente conhece, mas eu uso bastante. Quando a gente está dando treinamento para estagiário e tal, a gente usa bastante. Olhem só que legal. Você baixa um container. É um container de 1 GB. Esse container você pega no próprio site aqui, se você vier na... Acho que já está aqui, ó. O site aqui da OASP, Project Juice. Esse site, ele é feito em forma de treinamento. Então, ele traz uma coisa bem legal. Isso, foi aqui. Ele traz uma coisa bem legal. É uma loja
E aí ele vai dando desafios, ele vai ensinando. Então, quando você pegar desenvolvedores novos, sabe aquele desenvolvedor que você contratou, ele não tem conceito nenhum de segurança? Sobe o containerzinho, ó, eu tenho o containerzinho aqui, ele é minúsculo, tá? Ele não usa quase nada de memória. Ele é um containerzinho bem simplesinho, olha ele aqui, e ele subiu no meu ambiente uma loja. O legal é que ele é como se fosse uma loja de verdade, ó. Você nem consegue ver muito o que está acontecendo. Só que estão vendo que ele está me dando mensagens? Você conseguiu fazer tal coisa, você conseguiu fazer tal coisa? É porque, na verdade, eu vou liberando desafios. Ele me dá uma série, ele é todo vulnerável, esse site. E ele vai te dizendo, olha, o próximo passo é você aprender o que é um injection. Para aprender o que é um injection, você precisa chegar na página tal. E aí o usuário vai tendo as notinhas dele, olha lá que legal. E ele vai dando aqui, ó. Olha lá, os que eu já completei, ó. Os que eu já completei aqui, ó. Alguns têm até o treinamento online para você aprender o que é. Ou, como é que eu faço? Tá, eu não consegui achar, eu quero ganhar essa estrelinha aqui. Eu não sei fazer isso aqui que ele está falando, postar um feedback na loja com o nome de outra pessoa. Olhem só que vulnerabilidade. Só que ele te dá um tutorial, onde ele te diz como que você vai fazer no Juicy Chop para mostrar que uma pessoa roubou e postou um comentário em nome de outra. Legal, né? Esse site, esse aplicativozinho eu acho o máximo. Tá? Para treinamento ele é muito legal. E ele é baratinho, né? Como ele é um containerzinho merrequinha, até numa conta free de Azure você pode subir ele. E aí o usuário usa. O usuário não, né? O desenvolvedor pode usar. Aqui na Vanad nós tivemos um treinamento para estagiários, né? Que nós criamos grupos de 5 estagiários trabalhando juntos para ver quem conseguia completar primeiro as 6 estrelas. E demos um prêmio no final, para o primeiro, para o segundo e para o terceiro grupo. Então, vocês podem fazer isso também, né? Podem fazer esse... A Vanad não, desculpa. Foi numa outra empresa que eu trabalhei que a gente implementou esse carinha aqui como exemplo. Né? E na Vanad eu uso ele quando a gente dá treinamento para o pessoal que entra, como uma forma para eles estudarem. E detalhe, como é um container, você pode rodar na sua própria máquina. Você pode instalar ele no seu próprio Docker, na sua máquina local, aí nem precisa ter um licenciamento, tá bom? Então essa é uma outra dica legal aí de treinamento para vocês. Uma outra ferramenta interessante é o Microsoft Threat Modeling, que é feito pela Microsoft junto com a OWASP. O que esse cara aqui faz? Você monta uma aplicação básica e ele te diz aonde que você tem que tomar cuidado. Então, eu peguei um exemplo pronto aqui, porque não ia dar para montar um na hora com vocês, né? Mas é bem simples, o modelo é bem simples. Então, eu posso, por exemplo, para vocês verem como seria, tá? Criar uma coisa do zero. Ó, eu pego aqui, eu tenho um browser, esse browser vai falar com um web service, e esse web service fala com uma máquina virtual. E eu venho aqui e faço as comunicações entre eles. Então, eu digo que esse cara aqui conversa com o outro. O protocolo aqui. Cadê o protocolo? Ficou lá para baixo. Aqui. Pego aqui o protocolo que vai ser usado. Olha lá. Vai conversar. E esse cara vai conversar com esse usando SMB direto. Ou não, SQL. Vou usar name de Python. Aqui eu vou falar diretamente name de Python. E aqui eu posso até colocar detalhes, ó. Porta que eu estou usando, rede virtual, se é um SOAP, se não é um SOAP, os recursos que eu habilitei. Sabe o que ele vai fazer no final? Acho que deu um erro aqui que eu não liguei essa bolinha aqui. Essas bolinhas estão todas ligadas. Pronto. Acho que ainda tem alguém aí fora. Pronto. Olha lá. Sabe o que é legal? No final, ele me gera um reporte de vulnerabilidades. Então, eu consigo ver aqui as vulnerabilidades. Olha lá. Os ataques que eu estou sujeito. Eu estou sujeito a ataque de tampering, e aí ele me diz o que é, aonde e qual é o risco. Então, por exemplo, eu tenho um perigo aqui
que é elevação de privilégios, porque uma vez que eu tenho uma VM falando diretamente na Midpipe, como é que eu estou controlando a autenticação disso? Concorda que isso é difícil? Como é que esse cara aqui está se autenticando aqui? Então ele já me avisou, isso aqui é de alto risco, porque nem Midpipe é muito simples de se fazer elevação de privilégios. Legal, né? E isso aqui ó, é uma coisa que a gente montou em 1 minuto. E ele é bem completo, tá? Quando vocês viram ali, agora tem que sair do modo de análise. Vou voltar lá para o modo de diagrama. Aqui. Ele já tem, inclusive, os extensos de Azure. Se eu vier aqui, ó, ele tem os de máquina, já tem lá os de browser, e ele tem também já os de Azure aqui, tá? Opa, acho que o meu não está instalado os de Azure, mas ele já tem uma versão do Threadly Modding que traz os componentezinhos do Azure já para você fazer teste também. E isso é bem legal, né? Porque, por exemplo, você sabia que existia esses caras aqui como riscos que você deveria olhar? Né? Quais são, lembram lá do OASP? Quais são os riscos que você corre dependendo da diferente forma como você desenvolveu um software? Vamos falar de outra ferramentazinha, também da OASP? Uma outra ferramentazinha que a OASP também te dá se chama Dependency Tracking. Muita gente usa ferramentas como Fortify, tá? Para quem não conhece Fortify, Fortify é uma ferramenta de análise de código, que ele faz toda a análise de código sobre um determinado ponto. Então, o Fortify, ele permite que você faça a esteira de desenvolvimento. Quando você está ali na esteira e você faz, por exemplo, um código inseguro, um código que permite injection, o Fortify ele te indica isso. Essa ferramenta da OASP ela é mais simples. O que ela faz? Ela analisa dependências. O que significa dependências? Foi lá o seu desenvolvedor, baixou no GitHub ou baixou uma ferramenta gratuita aí para fazer grid. Hoje não se faz mais tanto isso, mas antigamente era muito comum, né? A gente ia lá, baixava a grid, baixava uns componentezinhos para fazer autenticação, para fazer caixinha de texto em 3D, umas frescurinhas assim, né? E a gente usava lá os JavaScript. É muito comum, por exemplo, um tal de JW Player, que é um player que muitos sites que usam para passar vídeos. Esses componentes externos são chamados de dependências. Será que no seu site não tem dependências perigosas? Essa ferramenta Dependency Tracking, como também a Cyclone, elas fazem esse teste para você. Elas testam se os componentes que as suas aplicações têm estão ou não seguros ou reportados como inseguros. Legal, né? Então, por exemplo, digamos que você baixou lá uma ferramenta para fazer grid. O seu programador ele foi lá e baixou uma ferramenta de grid bem legalzinha para fazer controle, por exemplo, de pedidos. Só que essa ferramenta tem uma vulnerabilidade. Esse cara da OASP, ele vai te trazer uma lista. Podemos até abrir o site deles aqui, ó. Vou pegar o outro também. Ele vai te dar um gráfico onde ele te diz quantos componentes externos você está usando, olha lá, quantos componentes externos estão sendo usados e qual é o risco desses componentes. Legal, né? E o outro é o Cyclone DX, que ele faz algo, ele é um pouco diferente, né? Mas ele é feito para você colocar na esteira de CI/CD. Então, na esteira de desenvolvimento, ele implementa ferramentas para você trabalhar com DevSecOps. Né? Quer dizer, você vai, durante o seu processo de análise da sua esteira, ele já vai aplicar alguma segurança. O Cyclone, ele é um pouco mais difícil de usar, mas o Dependency Track é uma ferramenta muito simples, ele se integra relativamente fácil ao DevOps do Azure, né? Do Visual Studio DevOps, então é uma ferramenta bem interessante também. O Azure App Insights, para quem não conhece, é uma ferramenta nativa do Azure, onde ele analisa o seu site e ele te indica o que está acontecendo. Então, esse é o Application Insights. Então, eu vou vir aqui. Ele me diz tudo o que está acontecendo com o meu site, quantos usuários eu tenho conectados,
o que está acontecendo, que comportamento que eles estão tendo, e ele também me indica erros que a aplicação está tendo. Sabem por que o Application Insights é interessante? Porque ele permite que eu veja como estão me atacando. Querem ver? Vocês acham que o site está no Azure, no meu site. Vocês acham que ele está seguro? Então, deixa eu mostrar para vocês. Vou ver os detalhes aqui do que ele diz que está acontecendo, tá? Olha só, eu estou tendo várias chamadas com falha. Eu vou vir aqui pedir para investigar. Peraí, essas falhas estão acontecendo por quê? E notem que eu não estou manipulando nada, é o que está acontecendo, né? 1.320 falhas. Olha só o tanto de falhas que teve aqui. Aí eu peço um sample. Olha só que interessante, o que eu vou descobrir agora? Vou pegar aqui, ó. Aqui eu vou pegar um exemplo de uma URL e eu vejo que é uma URL real, ó. Ah, eu estou chamando no meu site alguma URL antiga que não existe mais. Vamos pegar outra? Ó, outra aqui, onde em algum momento tentaram ler dados. Deixa eu pegar uma aqui. Deixa eu ver uma aqui. Manifesto. Só porque eu queria ver uma fácil aqui, nenhuma apareceu, né? Ah, porque ele está me trazendo do WordPress. Deixa eu ver se eu pego um aqui. Ah, esse aqui é um exemplo. Eu não tenho essa página index.php. Essa página não existe no meu site. Meu site é em .NET. Da onde veio essa chamada? Ela veio da França, de um IP desconhecido, e ela foi executada em cima de um SDK. Ou seja, isso aqui é um robô testando o meu site. Se eu começar a vasculhar aqui, eu vou achar vários casos assim. Vários casos em que estão sendo chamadas páginas que eu simplesmente não tenho. Olha lá, outra aqui, ó. Essa aqui veio da onde? Ó? Dos Estados Unidos, usando o mesmo SDK para tentar ler os meus dados. Eu lembro, eu não tenho PHP. E aí eu vou descobrindo aqui, ó, vários tipos diferentes de ataques que estão tentando me fazer. Ó. Seattle. Isso aqui pode até ser algum tipo de... não é não, isso aqui é irreal. E aí eu vou descobrindo aqui, ou seja, eu começo a descobrir que algumas pessoas estão fazendo chamada para mim usando parâmetros que são perigosos, usando parâmetros que não deveriam usar. Esse aqui deve vir de fora. Ó, isso aqui é um bot de Singapura testando a minha página de contato. Quer dizer, ele achou uma página no meu site chamada Contato e ele está tentando fazer um bot para tentar descobrir porque toda página de contato tem um servidor de e-mail, né? Então ele está tentando procurar as vulnerabilidades na minha página de contato. Como é que eu mando um e-mail? E tem vários, tá? Se eu for procurar aqui, eu vou achar SQL Injection, eu vou achar um monte de coisa aí que vocês rapidamente veriam que são ataques. Então, esse tipo de análise também é importante. E nesse caso, é isso aí, Reison, é o tempo todo. Vocês estão vendo que eu estou pegando aqui só de hoje, né? É o tempo todo assim. Se eu fosse até o fim, ia ter um monte aqui. É que no fim das contas eu acabo não achando, né? Às vezes você tem que ficar procurando aqui no meio. Ó, esse é um caso interessante, ó que legal, ó. O cara está tentando fazer um upload. Ó, esse é o tipo de caso que a gente, putz, cara, ó como que os caras tentam te pegar, ó. Eles estão chamando o meu blog, estão procurando uma página upload e tentando passar uma página de administração para mim. Ou seja, se eu tivesse uma página chamada upload.aspx, esses caras lá de Tóquio, lá do Japão, teriam me atacado. Ou seja, eles iam inserir uma página no meu site. Ou seja, não tem uma página chamada upload no seu site. Essa é a conclusão que eu tiro ao ver isso aqui. Né? Notaram como é que você descobre bastante coisa aqui? E isso é tempo real. Isso aqui aconteceu quando? Ah, foi agora há pouco. Foi hoje aí, né? Foi nas últimas 2 horas aí. Tá bom? Então, essas são algumas ferramentas aí também importantes para você usar. O Ingenuity eu já mostrei para vocês, né? O que traz lá os stacks, o Juice Chop, o Mitre Attack, que nós falamos logo no começo, o Thread Modeling, que é para você fazer você faz ali um gráfico do que o desenvolvedor está fazendo e em cima desse gráfico você vai conseguir, então, ter uma ideia das vulnerabilidades.
E nós falamos aí também sobre o MitraTac. Então, essas são algumas ferramentas, tá? A intenção aqui é, vocês precisam entender que só ter ferramentas não adianta. Não adianta eu ter um monte de ferramentas. Eu preciso ter técnicas. E aí você, uma vez que tem a técnica, você vai se proteger contra a anatomia de um ataque. Né? Entender bem o que acontece e como você se proteger. Tá bom? Então, se alguém tiver uma pergunta aí, estou olhando aqui no chat, mas eu não vi pergunta, eu não cheguei a ver, né? O pessoal concordou, é verdade, né? O Neves até comentou, né? Existe a camada 8 do OSI, que é o usuário, né? Ele está em cima da camada de aplicação, né? O pessoal também comentando sobre a questão dos perigos psicológicos, né? Do bom treinamento. Não sei se vocês já viram, mas agora tem muito gamificação. Muitos treinamentos de gamificação. O que são? São treinamentos onde eles fazem um jogo. Então, eles colocam uns bonequinhos, você vai andando na cidade não, você vai andando no escritório, aí você passa numa mesa, na mesa tem um papel, aí ele pergunta, o que você vai fazer agora? Né? Ali tem uma impressora, então tem muito gamificação. Existem já alguns sites que fazem o phishing, né? Gamificação de phishing. Então, eles simulam várias situações durante um curso, onde você vai ter várias telas, como se fosse um jogo, assim, mais ou menos assim, ó, onde é um jogo, onde ele te fala, esse site é verdadeiro ou não é? Né? E aí você vai tendo e ele vai te dando notinhas. Então, você já tem hoje uma vasta gama aí de ferramentas para treinamento. O André me perguntou aqui, né, se a ferramenta para modelagem é gratuita. É sim, tá, André? É só você procurar aqui, ó, como eu não coloquei o link aqui. Achei que eu tinha colocado. Não, não coloquei. Então, peraí. Eu tenho o link aqui no PPT. Aqui, ó. Segura aí. Aqui. Então, ele é gratuito sim, tá? Ele é gratuito e se você baixar a versão mais recente, ele já aparece os bloquinhos compatíveis com Azure. Ah, o meu PPT tá lendo aqui. Aqui. É esse aqui, ó. Paradinho aqui. Pronto, tá aí. Me perguntaram aqui do PPT, até posso, me manda e-mail depois, né? Me manda e-mail depois, que aí eu mando, tá? Aqui o link para baixar aqui o Thread Model. O que eu estou usando, eu acho que é o 2016, eu estou usando o antigo. Por isso que o meu não está aparecendo os bloquinhos de Azure. Tá? Mas se vocês baixarem aqui, ó, já tem a ferramenta 2018, que inclui todo o SDL da Microsoft já com Azure. Tá? Então, vocês baixam essa ferramentazinha aqui. Inclusive, eu preciso atualizar o meu, né? Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem nova aqui. Antes da minha internet, a nuvem. Ah, sim, é isso aí, convidado. Tá com o nome de convidado, né? É isso aí. A questão é essa mesmo, tá? Por isso esse tema. O fato de você estar em nuvem não quer dizer nada. Porque os mesmos riscos que você corria, você corre ainda. A única diferença é que você não tem hardware. Né? Então, você tem um risco a menos, que é o hardware físico, mas os riscos lógicos são os mesmos. Tá? Então, não adianta nada você achar que você está na nuvem e achar que você está seguro. O que você tem é uma ampla gama de ferramentas para te ajudar, mas isso não quer dizer que você vai estar seguro só por estar em nuvem. Ah, o Ivan está dizendo que se inscreveu no curso de fim de semana para aprender Threat Intelligence. É isso aí, Ivan. Se quiser colocar o link aqui, se alguém tiver interesse, pode colocar aí. Então é isso, pessoal.